Pessoal, resumo semanal dessas doenças infecciosas que você pergunta muito, né? Tosse, gripe, Covid, dengue, né? Varíola dos macacos. Vou fazer um apanhado geral, o que está acontecendo, para você não se assustar e ir atrás de meio vídeos sensacionalistas sobre o tema e para você entender qual está o contexto, né? No momento, primeiro já tranquilizando vocês, dengue deu uma arrefecida muito boa, né? Então estamos em uma fase tranquila em relação à dengue, por isso vocês estão vendo poucas notícias na imprensa sobre dengue, né? A gripe também teve uma melhoria significativa, né? Mas a gente está vivendo no Brasil meio que um surto de tosse. Eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Muita gente perguntando sobre isso. Por que, Júlio, tanta gente gripada, tanta gente tossindo, tanta gente resfriada? A gripe, a influenza, ela está em queda. Primeiro aspecto, né? Gripe é o que mais preocupa porque ela é mais grave, tem chance de matar, né? Você viu várias pessoas, até famosas, morrendo, teve gripe, depois pegou infecção bacteriana. A gripe ela é mais intensa, ainda está no número considerado alto, mas está caindo, né? A Covid que aumentou bastante, a Covid preocupa mais porque ela é mais grave do que a gripe. Compara a gripe e Covid, a Covid mata muito mais, deixa muito mais sequela, então o Covid preocupa mais. E a gente tem um problema, assim como a gripe, que pouca gente está vacinando. Então esse aspecto no Brasil, por que a gente está vendo tanta tosse? Aumento de Covid, aumento de alguns vírus que a gente não dá muita importância, não ouve falar, porque eles não são tão graves, mas dão muitos sintomas, como o rinovírus, né? Aumentou bastante, segundo o último boletim Infogripe, Fiocruz, né? Aumentou o rinovírus, que dá coriza, é aquele resfriado meio comum que a gente tem, mas dá tosse, dá incômodo, muita criança também pegando. Além disso, a gente tem o vírus sincicial respiratório, que teve um surto lá atrás, muito número de casos, e agora deu uma certa estabilizada, mas também é. Ou seja, o contexto do Brasil, que a gente vê tanta gente tossindo, é por um monte de aspectos diferentes. Antes, ano passado, a gente só falava de Covid, né? Hoje meio que se espalhou. E junto com isso, que também é uma coisa que tem preocupado bastante, é a pior seca que a gente tem visto das últimas décadas, né? Em alguns lugares eu vi que é dos últimos 90 anos, mas quando você olha no Brasil como um todo, nos últimos 40 anos, a maioria dos estados brasileiros estão vivendo a maior seca. E o que é que acontece? Umidade do ar cai, nossas vias aéreas precisam dessa umidade, né? Então a gente começa a tentar produzir mais, mas aumenta a chance de você ter infecção. É quase uma defesa da gente. A gente está com essa parte aérea da gente sempre bem umidificada. Então esse é outro aspecto que tem preocupado muita gente, né? Junto com isso, a gente tem o Ministério da Saúde anunciando que a gente tem vivendo, né, um período crítico com a questão das varíolas dos macacos, agora chamado Mpox, que basicamente é uma doença que dá febre, mal-estar, vesículas, né? Lembra muitas vesículas do herpes, da catapora também, né? Então é uma doença que dá lesões de pele e tem uma relação em algumas pessoas, não pega só desse jeito, é contato pele a pele, mas muitas pessoas têm pegado também por atividade sexual, porque às vezes tem lesões em região genital e aí na atividade sexual dá contato com pele, intensa, acaba ocasionando também. Então, todo esse cenário, né, junto com o alerta da MS, que colocou também como emergência sanitária, junto com o surto na África, né, faz a Mpox ter uma preocupação. O Ministério da Saúde deve comprar vacina também, só para grupo de risco, parece que são 25 mil doses só serão aplicadas, né, e a gente vai ter que ficar atento. Acho que o cenário das infecções do Brasil é esse. Nenhum cenário desesperador, um cenário de estabilidade, né? Lembrando que os cuidados, novidades, vamos colocar assim, foi da Mpox e outra, para não esquecer de falar também, né? Tem da febre do Oropost, que foi associado com microcefalia. Então a gente provavelmente vai ver um aumento de microcefalia nos próximos meses. Mães que estavam grávidas pegaram a febre de Oropost e o sintoma é através de um mosquitinho que picou você, né? O sintoma é muito parecido com dengue, então às vezes não dá para diferenciar, mas no Brasil a gente está vivendo um surto dessa doença, né? Milhares de casos nos últimos meses, e a mãe, se estiver grávida, pode passar por feto, dando essa malformação. Então o que a gente fala para as mães, ou quem quer engravidar, usa repelente, cuidado para onde você vai, não tem nenhum tratamento específico, é uma doença que geralmente é leve, não costuma matar, tem nada disso. Para vocês terem ideia, os últimos trabalhos que saíram com morte são brasileiros. Então, na literatura médica tem pouquíssimos casos graves disso, mas agora tem esse relato da microcefalia, que tanto o MS alertou como o Ministério da Saúde, já nasceram crianças com a provável causa da microcefalia ter sido a febre de Oropost, tá bom? Acho que é basicamente essas atenções que a gente tem de resumo dessa semana epidemiológica. Espero que tenha ajudado. Abraço.